Oi, gente, tudo bem? Pastor Surian aqui, pastor na Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Eu vou tirar o óculos porque para enxergar as coisas de perto, só sem óculos, com óculos eu não consigo enxergar. E eu vou ler algumas passagens bíblicas hoje, né? Seguinte, tem muita gente que estabelece padrões estéticos para ser cristão, né? E não aceita pessoas fora desse padrão, né? Principalmente igrejas mais pro interior, se a pessoa manda aquele padrão música sertaneja, música gospel com forró, aquela roupa de interior, então as pessoas ficam um pouco assim resistentes a outras pessoas diferentes, né? Mas isso acontece em outras igrejas nas capitais também, né? E é nisso que as churches, né, as igrejas neopentecostais, elas têm faturado, porque os jovens muitas vezes são hostilizados na igreja por não atenderem a esse padrão, eles querem ter outra vida, né? Muitos não querem ter a vida de interior, quer ter uma vida mais urbana, e aí acaba tendo problemas na igreja por conta disso, por vestir uma roupa diferente, por fazer tatuagem, por ouvir uma música diferente, essas coisas, né? E aí as igrejas não são lugares seguros, até essas que aceitam tatuados e tudo mais, às vezes não é um lugar seguro, porque aí impõem outras regras, né? Nós temos vistos aí acusações de igrejas que atendem surfistas, tatuados e tudo mais, mas tem acusações de abuso de liderança, né? Eu vi mesmo numa dessas igrejas de surfista, eu fazia a capelania no Hospital São Paulo, e foi um grupo dessa igreja lá, e aí o líder não gostou do trabalho que nós fazíamos na capelania, e aí ele falou que não era para eles fazerem, que Deus tinha falado para ele que não era para eles fazerem capelania. Então fica contraditório. Se fosse o Deus da Bíblia que ele cresce, não é o Deus da Bíblia provavelmente, porque na Bíblia fala, estive doente, fosse me visitar, e Deus fala, benditos do meu Pai, para aqueles que, vinde benditos do meu Pai, vocês que foram me visitar quando eu estava doente. E aí as pessoas perguntarão, quando nós te visitamos, quando você esteve doente nós te visitamos? Quando vocês foram visitar as pessoas, né, nos enfermos, né, um desses pequeninos. E ele também fala, afastem-se de mim vocês que praticam a iniquidade, porque eu estive doente e vocês não foram me visitar. Ou seja, Jesus deu uma ordem para nós visitarmos os doentes, né? Uma ordem, uma recomendação, uma orientação para nós visitarmos os doentes, condenou quem não quer se compadecer das pessoas enfermas, e parece que esse Deus dele aí, não sei qual que é, porque o da Bíblia não é contra o que Jesus falou, né? Falando que Deus falou que não era para participar do trabalho de ajuda no hospital, que Deus não queria isso, que era para eles fazerem outra coisa. Então você tem muitos problemas nessas igrejas assim que também aceitam pessoas com visual diferente, né? Então assim, a pessoa acaba sendo maltratada, né? Tem muita gente saindo da igreja, depois da pandemia muita gente ainda não retornou para a igreja, não quer vir na igreja, porque percebeu que era melhor não ir na igreja, que estava mais em paz. Teve muita gente que me falou isso, falou, pastor, eu sou da igreja tal e eu estou mais em paz agora que eu não estou indo na igreja. Depois da pandemia parece que meus olhos abriram o quanto eu estava sendo maltratada, explorada nessa igreja. E tem muita gente também que sai da igreja muito magoada e fala quanto foi maltratado e excluído e explorado, né, nas igrejas que faziam parte, né? E eu tenho histórias também para contar de ter sido muito maltratado por causa de tatuagem, por exemplo, e por causa de música que eu ouço, usar roupa preta, ter problema de saúde. Tem igrejas que não me aceitam do jeito que eu sou, né? Eu teria que entrar no padrão, só que eu não consigo me curar do meu problema de saúde, né? Como é que eu iria frequentar? Ou seja, não tem espaços para gente como eu em muitas igrejas. E o que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Hoje eu vou falar da Bíblia, não vou falar das igrejas. Eu acho que cada um tem a sua própria igreja. Se você vê esse problema na sua igreja, você pode mandar o vídeo, né, para ver o que a Bíblia fala. Mostrar para essas pessoas que a Bíblia não apoia a hostilidade contra as pessoas, que Cristo é para todos, né, na sua denominação aí, onde você frequenta, se tem esse problema. Se não tem,
Então cultive sempre amizades boas também, que sejam acolhedoras, para que as pessoas possam se sentir seguras, que elas não vão ser maltratadas na igreja por coisas que não são pecado, ou até pelo pecado, que a decisão de largar o pecado é da pessoa, né? É claro que é o Espírito Santo que capacita a pessoa a tomar essa decisão, é o Espírito Santo que transforma a pessoa, e depois de transformada ela toma essa decisão de seguir aquilo que a Bíblia ensina, né? Eu até falei no último vídeo, Fidesquar, né, que seguir a Cristo é seguir o que ele ensinou. Se eu não quero seguir o que Cristo ensinou, então eu não estou seguindo a Cristo, né? Eu estou acreditando em outro Deus, que não é Cristo, não é o Deus da Bíblia, que um Deus inventado por homens que eu estou acreditando, porque se eu creio no Deus da Bíblia, eu tenho que seguir o que a Bíblia ensina. É claro que eu não consigo seguir, porque nós somos pecadores, você também não consegue, ninguém consegue. Mas a gente quer seguir, a gente luta para seguir. E Deus nos dá força, Deus nos ajuda, nos perdoa, nos levanta quando nós caímos, né? Agora, se a pessoa não quer seguir, fica arranjando desculpa ou cria doutrinas diferentes do que a Bíblia fala sobre a vida cristã, então ela não crê em Jesus Cristo, né? Então ela não pode ser considerada uma cristã porque ela não quer seguir o que a Bíblia ensina, lei e evangelho. E tem pessoas que deturpam isso, entendem errado, né? Então, será que tem espaço para tatuado, gente com piercing, gente que joga videogame, usa roupa preta, ouve metal, otaku, LGBT, né? Será que tem espaço para essa gente? Vamos ver aqui primeiro sobre a tatuagem. As passagens que a pessoa sempre usa, Levíticos 19, 28. Pelos mortos não façam cortes no corpo, nem ponham marca alguma sobre vocês. Nem ponham marca nenhuma sobre vocês. Eu sou o Senhor. Então, é a mesma coisa das imagens que eu falei, né? Você tem aqui na gramática desse trecho, pelos mortos não façam cortes no corpo, nem ponham marca nenhuma sobre vocês. Eu sou o Senhor. Então, você tem uma relação de causalidade, né? Não façam cortes no corpo, nem ponham marca nenhuma sobre vocês. Então, fazer cirurgia é pecado, né? Porque não pode fazer corte no corpo. Não pode cortar a unha, de repente. Não pode fazer uma maquiagem permanente, nem maquiagem temporária, porque é marca no corpo, né? Mesmo que seja temporária. Então, não pode ter maquiagem. Muita gente, antigamente, há 30 anos atrás, usava essa passagem para falar que não podia fazer maquiagem, né? Que maquiagem era pecado. Hoje, ninguém mais fala isso, mas sobre tatuagem ainda usam essa passagem. Então, assim, existe essa relação de causalidade. Qual é a causa do não façam cortes no corpo, nem ponham marca nenhuma sobre vocês? Por que Deus está falando para não fazer isso? Aí a gente vê aqui logo no começo. Pelos mortos, ou seja, não façam isso em rituais de necromancia, em rituais de invocação dos mortos. Não é para invocar mortes, a causa é invocar mortes. Se você faz uma marca no seu corpo, um corte para uma cirurgia, uma tatuagem por estética, uma maquiagem que você faça, se não é pelos mortos, não é pecado. Porque a causa de não fazer cortes e marcas é a necromancia, é invocar os mortos. Então você não invoca os mortos, tá? Então assim, tatuagem não é pecado. Outra passagem que dizem que fujam da aparência do mal. Quando Paulo está falando para fugir da aparência do mal, ele está falando do pecado, não roupas, estéticas, essas coisas. O que é a aparência do mal? É o pecado. Então, se aquilo parece que é pecado, se aquilo eu não me estou me dando bem, Tiago fala que se você não fizer com fé, você comete pecado. É a mesma coisa que Paulo fala. Se de repente você está numa igreja que é diferente da que você acredita, que nem eu não tomo Santa Ceia em outras igrejas, só tomo Santa Ceia na igreja luterana, porque eu creio na doutrina luterana para isso. E aí eu não vou fugir, não vou aceitar, eu vou fugir da aparência daquilo que eu considero errado, que é o simbolismo, né? Suco de uva. Eu não acho certo tomar suco de uva. Para mim isso parece errado. Então eu não vou tomar, sabe? Vou para o inferno se eu tomar o suco de uva numa Santa Ceia em outra igreja? Não, mas para mim parece errado, então eu não vou tomar. O que Paulo está dizendo, fugir da aparência do mal não peque contra a sua consciência. Se aquilo parece errado, não faça. E Tiago complementa. Aquilo que é feito sem fé é pecado. Então se eu não creio no simbolismo, que a Santa Ceia é só um símbolo,
Não creio que ali é só presença espiritual, não existe presença real nos elementos, presença é só nas pessoas. Então por que eu vou tomar Santa Ceia ali, né? Eu penso que é fugir da aparência do mal, é porque eu considero errado isso, entendeu? Agora, tatuagem não é aparência do mal, de jeito nenhum, não é pecado, entendeu? Não tem nada na Bíblia falando que isso é pecado. Só esse versículo aí que as pessoas tiram-o pelos mortos, só falam, não façam marcas e nem cortes. Se fosse isso, não pode fazer cirurgia. Eu tenho cirurgia na cabeça aqui, então eu vou para o inferno, porque eu fiz corte no corpo, né? Além das tatuagens também, né? Então, isso não é bíblico, tá? Ah, e a comunidade LGBT, então eles são pecado. Eu falei no vídeo sobre a comunidade LGBT. Eu creio que a relação homossexual é pecado. Mas eu creio que o desejo, a pessoa não controla. Como é que eu vou exigir que a pessoa controle o desejo que ela não controla, que ela não tenha o desejo que ela não controla? E Cristo é para todos, né? Deus quer que todos sejam salvos. Então a igreja deveria ser um lugar seguro para a comunidade LGBT. E se ela vai seguir ou não a Bíblia depende da pessoa. É o Espírito Santo que faz algo. Nós não somos o Espírito Santo. Então eu não vou dar uma de Espírito Santo e cobrar dela algo que é o Espírito Santo que faz, não é ela sozinha. É o Espírito Santo que faz. Então eu tenho que esperar que o Espírito Santo faça e que ela tome as decisões de acordo com o toque do Espírito Santo. O meu papel é só falar o que a palavra de Deus diz. E evitar dar opiniões não solicitadas. Eu não vou ficar agredindo a pessoa com a Bíblia, né? Remédio se dá em doses. Você não pega uma cartela inteira e toma. Isso é suicídio. Se você pega tudo da Bíblia, fora daquele contexto, fora do que é adequado para aquele momento, é um homicídio. Você está matando a alma da pessoa porque você está dando passagens que não servem para aquele momento. Será que aquele momento é de lei, de condenação? Nós temos a lei de Deus, a condenação às relações homossexuais. Ou aquele momento de acolhimento, de evangelho, entendeu? Você tem que saber identificar. Então, geralmente é quando a pessoa quer fazer bagunça, né? Se alguém chegar na igreja e começar a fazer bagunça por causa de sexualidade, qualquer outro motivo, não só sexualidade, qualquer motivo, né? Ah, eu toco melhor guitarra, tira aquele guitarrista que eu vou tocar melhor que ele. Se a pessoa faz bagunça, aí é lei. Aí é lei. A gente fala, não, você está errado, entendeu? Agora, se a pessoa quer seguir a Cristo, mas tem as lutas, as dificuldades, as batalhas dela, nós também temos as nossas lutas, dificuldades e batalhas nossas. Se Deus tem misericórdia e perdão para nós, por que não tem para a comunidade LGBT que quer vir para Cristo? Né? Então, eles não são diferentes de nós. Então, nós temos que acolher as pessoas. Né? Piercing também não tem nada na Bíblia falando de piercing. Videogame, o pessoal fala que jogar videogame é errado. Também não tem nada na Bíblia que proíba o videogame. Ah, mas tem temáticas... Ficção, se você pode ler um livro de ficção, você pode assistir um filme, ouvir um podcast com histórias de ficção, sobre crimes, de terror, o que for, por que você assiste um filme, por que você não pode ouvir músicas com temática de terror e jogar jogos com temática de terror? Por quê? Isso é hipocrisia. Se a gente pode uma coisa, pode outra. Se eu não posso aqui, então eu não posso nada. Não para de assistir ficção, porque nas ficções sempre tem crimes, sempre tem alguma coisa ruim, né? E o final é feliz, mas o desenvolvimento da história sempre tem coisa ruim. Então, o videogame também, final feliz, mas sempre tem, às vezes não, né? Mas é ficção, então é hipocrisia condenar o videogame enquanto assiste filme de ação, filme do Sylvester Stallone, sei lá, as pessoas que estão em voga aí hoje. É hipocrisia, entendeu? O Rambo lá matando todo mundo, tudo bem, assistindo o filme, mas se for pro jogo aí não pode, se ouvir uma música não pode, entendeu? Por quê? Sabe? Então, não faz sentido. Então, assim, a Bíblia fala, como eu falei em outro vídeo, né? Lá em Colossenses, capítulo 2, versículos 20 a 23. Diz assim, eu estou usando a Nova Almeida atualizada, tá? Na versão Nova Almeida atualizada. Diz assim, se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisso, não coma disso, não pegue naquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso, são preceitos e doutrinas dos homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria. Ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo. Mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Ah, eu vou fugir da aparência do mal, então eu não vou ouvir música de ficção com tema de terror, porque
isso pode me causar tentações. Não, se você já é tentado, se você tem restrições, se você é sensível a esse tema, realmente evite para não te fazer mal. Mas isso não vai te fazer mais santo, entendeu? O que Paulo fala, isso não vai fazer, isso parece ser uma coisa boa, essas regras que inventam aí. São regras humanas, regras de homens, não são regras da Bíblia. Parece ser coisa boa. Não, eu não vou assistir, eu não vou ouvir música de terror, jogar jogo de terror, porque eu vou procurar coisas boas, eu vou jogar ursinhos carinhosos, eu vou jogar Pokémon, entendeu? Aí tudo bem. Aí o pessoal, parece que é santidade, mas não é regra inventada por homens. Você tem que ter maturidade de saber separar o que é ficção, o que é realidade. Um dos jogos mais vendidos, o segundo jogo mais vendido da história, com mais de 150 milhões de cópias, é o GTA V. E lá você assume o papel de criminosos. E as pessoas não saem cometendo crime. 150 milhões de pessoas compraram GTA V. E não, você não vê essas 150 milhões de pessoas cometendo crimes. Tá? Então, eu sou publicitário, né? Sou formado em comunicação social. E existe uma teoria da comunicação que se chama Bullet Theory, né? Ou teoria hipodérmica. Não é bem a tradução, é uma adaptação em português, que seria a teoria do tiroteio em português, mas tem essa adaptação, teoria hipodérmica, ou seja, dérmica, de pele. Então a mensagem vem e eu vou sempre reagir à mensagem e vou fazer o que a mensagem fala para eu fazer. Então, quanto mais repetida a mensagem, mais eu vou ser controlado por essa mensagem. Isso a propaganda nazista também falava, né? O Goebbels falava, diga uma mentira 20 vezes e ela se tornará verdade. Eles acreditavam nessa teoria e a maioria dos evangélicos, sem saber, acredita nessa teoria, que se eu tenho contato com uma mensagem, eu vou fazer aquilo que a mensagem fala. Então, se eu tenho contato com um filme eles não reclamam de filmes, né? Filme de ação você pode assistir. Mas, segundo eles, se eu jogar um jogo que mata as pessoas, eu vou sair por aí armado matando as pessoas. Eu posso assistir o filme, eu posso ler o livro, eu posso ouvir o podcast, mas eu não posso jogar um jogo com isso, nem ouvir uma música com isso. Então, quer dizer que eu vou fazer isso que a mensagem está dizendo, que isso seria a mensagem, né? E não é assim, não é. Hoje em dia já não se crê mais nisso, né? Hoje você tem a teoria dos estudos culturais, ou seja, o ser humano ele reage conforme a sua cultura, conforme a sua base. Então, se eu sou bem educado, eu vou entender que aquilo é uma ficção. É por isso que não se coloca certos jogos, certos filmes para crianças, porque elas ainda não têm esse discernimento, esse entendimento que aquilo que está sendo feito no filme existe o certo e errado. Ela não tem esse discernimento entre o certo e o errado. Então a gente não coloca coisas violentas para crianças, ou coisas de terror e tudo mais. Agora, conforme elas têm maturidade, elas têm essa liberdade. Paulo também cita autores pagãos, né? A Bíblia toda. Jó cita Leviatã, que era uma entidade pagã. Você tem Astarte, Astarote, você tem Salomão citando poesia pagã, você tem Moisés, Deus colocando uma lei que tinha sido feita por um cara que viveu antes de Moisés, o talião, olho por olho, dente por dente, que Jesus derrubou essa lei. Hoje não é mais olho por olho, dente por dente. Então, assim, você tem várias coisas na Bíblia que... a própria Bíblia, você tem que tomar cuidado, certas passagens você não fala para crianças, porque você tem que explicar, você pode falar, mas você tem que explicar o contexto daquilo e por que aquilo não é mais daquele jeito, que ela não pode sair por aí matando os incrédulos, né? Que isso não é bíblico. Porque antigamente você pega Josué, por exemplo, que matou os cananeus, e aí a criança pode ler aquilo, é o Dexter querendo participar. A criança pode ler aquilo e achar que tudo bem matar quem não é cristão. E não é. Então a gente tem que explicar a verdade, contextualizar as pessoas. Então assim, também a gente evita conteúdo que exige uma maturidade para criança. Agora, se você é adulto, se você sabe o que é certo e o que é errado, pelo amor de Deus, não tem problema você assistir, ouvir alguma coisa que não é cristã, não é gospel. Pode ouvir coisa que não é gospel, sabe? Só tenha maturidade. É claro, a gente evita coisas que causam estímulos, né? Se há uma música que causa algum trauma, por exemplo, tem músicas que lembram certos traumas, certas coisas ruins da vida. Eu tinha um chefe que ele tinha depressão, ele tinha se separado da esposa,
e ele ficava ouvindo a mesma música várias vezes por dia para lembrar da esposa. Então aquilo se tornou uma obsessão, ele ficou mal. Então é mais adequado que ele pare de ouvir essa música, porque traz uma coisa. Assim também com os estímulos pornográficos. Quando a música é pornográfica, quando o filme é pornográfico, a gente não assiste porque causa estímulos. Aí sim nos leva a pecar. Aí não é regra de homens, a Bíblia fala da lascívia, da promiscuidade. Então a gente vai evitar a promiscuidade em todos os meios de comunicação, porque aquilo nos causa estímulos, aquilo nos excita. Então a gente evita esse tipo de coisa. Agora, se não está causando nenhum estímulo ruim para você e aí você trata como ficção, se você tem maturidade, então manda bala. Ouve, não pornografia, né? Mas música de terror, com temática de ficção. Ouve música de ficção, tá? Então é isso, gente. Tatuagem não é pecado, piercing não é pecado. Temos que acolher as pessoas que... Nós somos pecadores, e a comunidade LGBT também é formada de pecadores. E assim como Deus nos acolheu, nós temos que também acolher essas pessoas. Podemos pecar diferente, mas também somos pecadores. Então a gente acolhe os outros pecadores como Jesus nos acolhe. E ouvir música secular e jogar videogame, essas coisas também não tem nenhum problema, tá bom? Então é isso, gente. Deus abençoe vocês. A gente está de mudança para São Paulo. Eu peço que você me ajude a crescer o canal. Tá faltando ainda eu acho que 4.000 horas de visualizações para eu conseguir monetizar o canal. Então assiste meus vídeos, compartilha com as pessoas, que aí eu vou poder monetizar o canal. E nós estamos de mudança para São Paulo. Se você quiser nos ajudar com qualquer valor para que a gente possa cobrir as nossas despesas, que estão muito altas, você pode me mandar um Pix em qualquer valor, vai estar o Pix aí embaixo, tá bom? Deus abençoe vocês. Amém.